Pois é, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos concluir nosso assunto de pilhas que a gente viu na aula passada. Estou aqui de caneta na mão. Qual é a parte de pilhas que a gente vai concluir? A parte dos cálculos, ver como é feito o cálculo da pilha, já que na aula passada a gente viu toda a parte teórica. Então vamos lá, vamos arrochar. Pronto. Então, gente, resumindo, a gente vai ter isso, uma pilha formada por dois eletrodos. Às vezes não é nem importante você saber o tipo de solução, o tipo de solução que está na ponte salina, é importante você saber qual material é dos eletrodos. Automaticamente vai vir também o potencial de redução de cada um. Aí a gente observa o que? Tão azulzinho assim, desculpa. A gente observa que a gente vai ter dois potenciais. Por exemplo, aqui eu vou ter o eletrodo de prata e o eletrodo de chumbo. E tem os dois potenciais. Então, a gente sabe que o cátodo é o eletrodo com maior potencial de redução, ou seja, que tem a maior capacidade de ser reduzido. Se ele tem a maior capacidade de ser reduzido, então ele vai passar a ser o nosso cátodo. Se eu tenho o cátodo, o outro eletrodo só pode ser o anodo. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Partindo disso, que a gente já tem as duas situações, a gente vai calcular a FEM da pilha, ou diferença de potencial, onde eu vou ter energia. Esse E ele não é um E de energia, é o E de potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do anodo. Lembrando mais uma vez, por que eu falei que a prata vai ser o cátodo? Porque ela tem o maior potencial de redução entre ela e o chumbo. Então, teoricamente, tá até assim. Em alguns livros vem assim, até melhor da gente. Então, gente, se vir assim também, é comum alguns autores colocarem essas semi-reações. Pronto. Então, essa energia potencial aqui de redução é maior do que essa. Então, a prata fica sendo nosso cátodo e o chumbo nosso anodo. Agora vamos para o cálculo. Como eu falei, é uma matemática simples. Então, nós vamos ter energia do cátodo mais 0,80. O menos da fórmula e o menos da energia do anodo. Lembrando, gente, é importante vocês sempre perceber, se forem negativo, manter o sinal negativo da fórmula e o do eletrodo. Porque se você não fizer isso, vai dar errado. Então, ó, diferença de potencial, ou FEM, ou DDP, igual a mais 0,8, ó, menos com menos, no final fica mais, e eu vou ter 0,13. Conservo os sinais, como são iguais, conserva o positivo e soma. Pronto, terminou o cálculo, gente. Simples assim, ó. Não tem dificuldade, não tem outro raciocínio. É só pegar quem é o cátodo e colocar na fórmula. Quem é o anodo e colocar na fórmula. Fazer o somatório, a subtração de acordo com o jogo de sinal. E pronto, terminou.
Aí vocês vão dizer, professor, e é só isso? Por incrível que pareça, é só isso, gente. Não tem dificuldade. O melhor conteúdo que tem. Ó, igual tava lá, ó. Então ele quer saber a fenda de uma pilha formada por um eletrodo de magnésio e novamente um eletrodo de chumbo. Então, ó, aqui nós temos o eletrodo de chumbo e aqui o de magnésio. Pronto. Aí você, professor, mas está diferente. Não, gente, tem as energias potenciais aqui, ó, menos e menos. Qual é a diferença? É que nessa situação, nessa pilha, os eletrodos todos têm potencial de redução negativo. Aí você lembra daquela situação. Qualquer dúvida, gente, vocês podem fazer a reta. É melhor fazer a reta. PBMG, que não é de Minas Gerais. Então vamos lá. Se a gente ver aqui, o que vai ter o maior potencial é o chumbo, que está mais próximo do zero. Então, o chumbo passa a ser o nosso cátodo, enquanto o magnésio passa a ser o nosso ânodo, ou anodo. Pronto. Depois disso, aí vocês perguntam novamente, professor, mais menos 0,13 é maior do que menos 2,38? É. Então ele vai ser o cátodo e o outro vai ser o anodo. Então é só a gente pegar novamente aqui a fórmula. Energia do potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Lembrando, gente, toda pilha tem que ter o potencial, a diferença de potencial, o AFEM, maior do que zero. Professor, se a minha der negativa, tu fez errado, cara. Infelizmente, não tem pilha negativa, entendeu? Não existe, não tem como você gerar uma corrente elétrica negativa. Um valor negativo. Então, ó, energia do cátodo, ou potencial do cátodo, menos 13, menos 2,38. Menos 0,13. Aí, ó, menos com menos dá mais 2,38. Delta é igual. No caso, como os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Aqui fica 5. Opa. Se pesar na mão, meu irmãozinho. Pronto. Terminou. Então, nossa pilha tem a diferença de potencial de 2,25 volts. Um cálculo simples, gente, ó, fácil. Não demanda muito tempo, não demanda, como é que eu posso dizer, um gasto de caneta para se fazer. E sempre tem algumas questões semelhantes a essa no Enem. Querem saber qual é a diferença de potencial, quem vai ser cátodo, quem vai ser anodo. Ou em alguns casos, como essa questão. É uma questão bem fácil de você lidar com ela. Por exemplo, o boato que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com suas vendas. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata você dificulta a reciclagem do alumínio. Como uma liga do qual é feito o anel contém um alto teor de magnésio. Se ele estiver junto com a lata, fica mais fácil de ocorrer a oxidação do alumínio. Do forno. A tabela apresenta semi-reações e os valores potenciais de padrão de redução de alguns materiais.
Então veja bem, já está aqui marcado, né, que eu coloquei. Potencial do magnésio, que está lá no lacre, e do alumínio. Mas professor, e o que tem a ver essa questão? Calma, pequeno padawan. Quem assistiu Star Wars pegou a referência. Ó, com base no texto e na tabela, poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação dos fornos, não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Então, basicamente, ele quer o seguinte, deixa eu marcar aqui de novo, para a gente não ficar perdido. Esses dois aqui já são os que tem, o do alumínio e do magnésio. Então, basicamente, ele quer saber qual das 5 afirmativas abaixo está correta referente ao processo de substituição, ou seja, ele quer substituir o magnésio por outro elemento. O que a gente deve olhar primeiro? Que o magnésio ele faz um trabalho de redução do alumínio. Como assim, professor? Ele funciona como anodo e o alumínio como um cátodo, se fosse numa pilha. Ou seja, teoricamente, esse indivíduo aqui ele vai reduzir o alumínio. Ou seja, que o potencial de redução dele é maior, então o alumínio consegue ficar reduzido. Se você pegar, você tem que reduzir esse material aqui. Então os outros metais têm que reduzir o alumínio. Quem é que vai reduzir o alumínio? Aquele que tem um potencial de redução menor do que o dele. Por exemplo, vou botar assim, ó. Como o alumínio é o cara que nós queremos reduzir, ele vai ficar aqui. Aqui eu boto o magnésio, né, que é 2,36. Potássio, que é 2,93. E por último, o lítio, que é menos 3,05. Aqui, gente, é uma forma de vocês fazerem as análises. Não é obrigatório vocês fazerem isso, não. Até porque vocês... Zinco, menos 0,76 e o cobre mais 0,34. Pronto. Aqui é para a gente começar a pensar, destrinchar, ter um pensamento crítico referente à questão. Ó, nós queremos reduzir o alumínio. Quem tem os potenciais menores do que o alumínio, reduz ele. Ou seja, vou até mudar a cor da caneta aqui, gente. Peraí. Vou fazer umas anotações. Vou botar aqui o roxo. Ó. Vamos lá. Ó. Nós temos aqui, ó, 5 metais. O que eu quero reduzir é esse. A gente já descarta o zinco e o cobre, que ele tem potenciais maiores. Em uma situação onde eu tenho alumínio e zinco, o zinco reduz. Alumínio e cobre, o cobre reduz. Então, eu não posso usar potenciais maiores para reduzir o alumínio. Eu tenho que usar potenciais menores do que o dele. Então, quem são os menores? Nós vamos ter aqui, ó, o lítio, o potássio e o magnésio. O magnésio é o que tem lá no lacre, que é aquele. Então eu não posso usar o magnésio, porque ele já está no lacre. Eu quero usar outra situação. Então, ó, somente o lítio possui menor potencial de redução. Realmente, ó, o potencial de redução do lítio é menor do que o do alumínio. Mas tem uma palavra aqui interessante que a gente deve observar, que é o somente. Ó. Quando tem esse somente aqui, a gente não pode, quando ele diz somente o lítio, então o lítio ele pode sim, mas se você olhar lítio e potássio, eles podem reduzir o alumínio. Então não é somente o lítio. Aqui ele vai botar. O cobre ele
Somente o cobre, pois ele possui maior potencial de redução. Não, essa questão aqui a gente elimina ela, porque quando ele diz que o cobre tem maior potencial de redução entre alumínio e cobre, o cobre acaba oxidando o alumínio. Somente o potássio, realmente o potássio ele pode reduzir, mas não é somente ele. Então, por somente, essa daqui a gente também elimina. Somente o cobre e o zinco. Piorou. O cobre e o zinco, como eu falei lá no início, eles reduzem, porque tem potenciais maiores. Então, só resta a alternativa E, ó. Até riscar aqui logo essa aqui também. Vou botar um X aqui e um X aqui. Então, ó, somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o alumínio, correto? Então, ó, a alternativa que apresentou, fica pior. A alternativa que apresentou os dois elementos que podem reduzir o alumínio é essa, a letra E. Então, por que a letra A e a letra C eu não considerei correta? Porque ele elimina o companheiro aqui de redução. Somente o potássio, não é somente o potássio, é potássio e lítio. Nesse daqui é somente o lítio, então ele exclui o potássio. Então, gente, ó, vocês podem ver que não teve nem cálculo, foi só uma análise de potencial. Se você não quiser fazer essa reta igual eu fiz, ó, aqui já está colocado em ordem decrescente aqui na própria tabela de potenciais. Então, o alumínio está aqui, o magnésio, o lítio e o potássio. Então, acima do alumínio tem todos os que conseguem reduzir ele, e abaixo do alumínio os que oxidam ele. Então é só fazer essa análise. Então, gente, vocês podem ver que não é um conteúdo difícil, é mais análise. Então vamos ficar por aqui. A próxima semana estaremos de volta, essa mesma hora e nesse mesmo bate-canal. Então, até lá.